Vamos lá, gente. Olha, nós vamos ter... desliga os áudios de vocês, por favor. Nós vamos ter alguns climas, né, na Ásia, no continente asiático, e esses climas vão definir o tipo de vegetação. Por exemplo, eu vou ter um clima mediterrâneo que é marcado por verões secos e quentes. Olha, na página 139 do livro vai estar a definição de cada clima. Então, abra um livro na página 139, por favor. Então, por a Ásia ser um continente muito extenso, eu vou ter uma diversidade de clima e, consequentemente, uma diversidade de vegetação. Essas vegetações elas vão ser influenciadas pelo clima, e o clima também vai ser influenciado pela altitude, pelo distanciamento da linha do Equador, pela proximidade ou distância com o mar. E tudo isso vai influenciar no tipo de clima, no tipo de vegetação. Então, veja, eu tenho um clima mediterrâneo, com verões secos e quentes, e invernos amenos e mais chuvosos. Então, durante o verão, no clima mediterrâneo, eu tenho uma temperatura mais elevada. Os invernos são secos, ou seja, eu não tenho umidade no ar, e são quentes. As temperaturas são mais elevadas. Já os invernos, no inverno a temperatura é mais amena, ou seja, é menor, é mais frio. Onde é que eu encontro, professora, esse tipo de clima mediterrâneo? Principalmente no litoral oeste do Oriente Médio. Eu vou ter um tipo de clima chamado de clima mediterrâneo. O segundo tipo de clima é o clima polar e subpolar. Então, o clima polar ele vai estar sendo influenciado principalmente pelo Círculo Polar Ártico. Eu tenho temperaturas absurdamente frias, muito baixas, com difícil adaptação de vida ali. Eu tenho só um tipo de vegetação chamado de tundra, e vocês vão observar mais à frente como é essa vegetação. E vocês vão ver que lá é tão extrema as temperaturas que só esse tipo de vegetação sobrevive nos poucos dias de verões que tem. E eu tenho um clima subpolar lá na Ásia, principalmente lá na Rússia, né? E é um clima frio, mas que ainda assim consegue se desenvolver algum tipo de vegetação, como as florestas de coníferas, as taigas. Eu tenho um clima árido na Ásia Central. O que acontece no clima árido? Gente. Peraí, deixa eu pensar. Pode ler também no livro na página 139. Tem uma definição de clima árido. Não tô com o livro. Precipitações não ultrapassa 250 milímetros? Isso. Ô, Góis, lê para mim, por favor, o clima árido. Para mim e para nós, para quem está sem o livro também. Tá. Clima árido. Predominante na Ásia Central, possui precipitações que não ultrapassam 250 milímetros, mesmo com verões um tanto mais chuvosos. Por estar em latitudes médias, a temperatura é baixa no inverno e no verão é amena, como nos desertos da China e da Mongólia, com temperaturas mais altas durante o dia e queda de temperatura durante a noite em amplitude térmica. No Oriente Médio, temos o clima desértico tropical e subtropical quente no norte do Paquistão e parte central do Irã, onde as temperaturas chegam a 35 graus Celsius e baixa precipitação no inverno. Então, eu tenho aí uma região, um clima, né, bem oscilante, ou seja, esse clima oscila bastante entre o inverno e o verão. Eu também tenho muita amplitude térmica, ou seja, eu tenho dias muito quentes e noites mais frias, ou seja, a temperatura baixa bastante. É um clima árido. Clima temperado. Onde é que eu tenho? Aqui eu tenho na Ásia Central. No nordeste da Ásia, eu tenho um clima temperado oceânico, com médias térmicas mais amenas, com verões influenciados pelas monções, ou seja,
passar o carro ali na estrada. Ou seja, gente, eu tenho... As monções asiáticas influenciam muito nesse clima temperado oceânico, por ocorrer principalmente pela influência do oceano no continente. Nesse tipo de clima, a massa de ar úmida que sopra do oceano para o continente consegue regular, consegue deixar equilibrada a temperatura no nordeste da Ásia. As amplitudes térmicas aqui também é bem acentuada. Eu não tenho nem grandes nem baixas amplitudes térmicas. É um clima mais equilibrado. E tem um clima tropical. Quais as características do clima tropical? Clima tropical, predominante no sul da Ásia, Filipinas, Indonésia e outras ilhas. São 2 estações nesse clima, com verões quentes e chuvosos e invernos mais secos na parte central da Índia e no Vietnã. E sempre com médias térmicas altas no ano inteiro. O sul da Índia e no sudoeste da Indochina não influenciados pelas monções com verões abundantes chuvosos, pois recebem umidades carregadas pelos ventos que vêm do Oceano Índico. Já na parte insular e no sudoeste asiático predominante o clima tropical úmido, com uma média de temperaturas altas e chuvas bem distribuídas no ano. Então, vejam, esse clima tropical é influenciado principalmente pelas monções asiáticas. Eu vou ter invernos chuvosos, temperaturas altas, médias altas o ano inteiro, ou seja, vai ser quente o ano praticamente inteiro, mas eu tenho essa influência do oceano. Ou seja, o Oceano Índico vai influenciar bastante no continente porque ele vai soprar uma massa de ar úmida para o continente, fazendo com que no verão eu tenha temperaturas elevadas, com certeza, mas eu tenha uma grande quantidade de precipitação, ou seja, de chuva. No inverno vai acontecer o contrário, né? Nós vimos lá com as monções asiáticas. O vento vai soprar do continente para o oceano, consequentemente vai ser uma massa de ar seca, e eu vou ter um inverno com pouca chuva, ou sem presença de chuvas. Já na parte do sudoeste da Ásia, eu vou ter o quê? Um clima que tem chuvas mais distribuídas. Então, chuva o ano inteiro, mas essa chuva é bem distribuída. Eu não tenho uma estação que chove mais, assim, absurda, mas que chove bastante e outra que não tem chuva. Eu vou ter chuvas bem distribuídas. Até aí alguma dúvida, gente? Não? Não, professor, sem dúvida. Não. Beleza? E o clima subtropical? Ocorre no Japão, no norte da Índia e no sudoeste da China, e é muito influenciado pelas monções com invernos secos e verões chuvosos. No norte da Índia, com latitudes médias, temos um inverno mais seco e os verões mais influenciados pela umidade que vem do oceano, com alta pluviosidade do fenômeno das monções. Já no Japão e no sudoeste da China, as precipitações são distribuídas ao longo do ano, com o inverno mais rigoroso devido à latitude mais acentuada e os verões são mais quentes. Ótimo. Então, olha, por que o clima é subtropical? Porque ele fica abaixo do trópico. Climas subtropicais ou ficam abaixo ou ficam acima dos trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Então, nesse caso, qual é o trópico que vai determinar esse clima na Ásia? Não, trópico de Capricórnio. Capricórnio. Então, eu vou ter essa parte aqui que engloba o sul da Ásia, vai ser influenciado por essas monções. Então, geralmente vou ter os verões mais chuvosos e os invernos mais secos. Temperaturas aí vão oscilar, né? Mas vamos chegando a essas temperaturas mais elevadas, temperaturas quentes. E aí nós chegamos à parte dos domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos, professora? É a vegetação, gente.
Olha, algumas coisas, alguns fatores geográficos vão influenciar bastante na minha vegetação. Aí na imagem, no slide, tem o quê? Qual é o fator que eu tenho aí que tá aí determinando onde eu tenho, onde eu não tenho vegetação? Tem uma vegetação diferente a cada metro de altitude. Isso, a altitude, perfeito. Então, a altitude é o que vai influenciar bastante na minha vegetação. Então, veja, olha, com 1.000 metros, olha o tipo de vegetação que eu tenho. Eu tenho uma vegetação maior, uma vegetação chamada de porte arbóreo. Vegetação arbórea são vegetações grandes. À medida que eu vou subindo, a minha vegetação vai diminuindo, tanto a concentração de vegetação quanto o tamanho, estão vendo? Sim. Por quê? Porque eu não tenho presença de ar. À medida que eu vou subindo, à medida que a minha altitude vai aumentando, eu vou tendo. Só um minutinho. À medida que a minha altitude vai aumentando, eu vou tendo a falta de ar e de moléculas de água. Ou seja, vai sendo mais. O ar e as moléculas de água vão ficando mais raras. Isso vai interferindo na minha vegetação. Então, quando eu chego mais ou menos a 6.000 metros, eu já não tenho vegetação, eu tenho gelo. E esse gelo, vejam, outra coisa importante, essas montanhas aqui, ó, o pico das montanhas, vai concentrar gelo. Esse gelo, quando derrete, vai formar Os rios. os rios. Geralmente, os rios eles vão estar em um topo e vão descer para a planície. Foi o que eu mostrei ontem para vocês, com relação à Ásia, na Cordilheira do Himalaia. Então, a maior parte dos rios da Ásia se formam nos topos dessas montanhas, desses conjuntos de montanhas, e correm e vão para as planícies para desaguar em um mar. Então, a altitude é bem relevante. Os domínios morfoclimáticos, considerados na geografia, eles vão levar em consideração a vegetação, o relevo, umidade. São alguns fatores que vai ser levado em consideração para mim ver, para mim entender qual é o tipo de vegetação que eu tenho ali. Por exemplo, nas florestas tropicais, nós vimos que as florestas tropicais têm o quê? Eu tenho a presença de chuvas, né? Só que não tão abundantes quanto no clima equatorial. Por exemplo, aqui no clima tropical na Ásia eu tenho as Filipinas, Indonésia, outras ilhas, já são 2 estações nesse clima com vegetação, com verões quentes e chuvosos e invernos mais secos. Então, eu tenho verões quentes e chuvosos e invernos mais secos, eu vou ter o desenvolvimento aí de uma vegetação chamada de pradaria, de estepes e pradarias. Gente, o que é que vocês... como se dá esse tipo de vegetação, uma floresta tropical? Como é que vai ser essa vegetação de floresta tropical? Esse tipo de domínio morfoclimático? Eu vou ter árvores grandes. Por que as minhas árvores serão grandes? Porque eu vou ter uma quantidade de chuva que vai suprir a necessidade da minha árvore. Além disso, eu vou ter muita chuva para ter um processo intenso de erosão, para ter solo. Essas árvores vão ter raízes enormes que vão entrar no solo, vão atingir o lençol freático para pegar água, vão também ter um processo de evapotranspiração. O que é evapotranspiração, professora? É o processo que os seres vivos fazem quando suam. Então, as árvores e os animais que vivem naquela floresta suam, e esse suor vai ser mandado para a atmosfera como vapor de água e vai ser devolvido como água no estado líquido. Até aí alguma dúvida? Não. Então, eu tenho a incidência também de energia solar, de umidade acentuada, que vai favorecer o desenvolvimento de várias espécies na floresta tropical. Vamos lá, estepes e pradarias. Onde é que eu tenho? Olha, os estepes e pradarias, gente, são formados por temperaturas baixas. Geralmente eu vou ter isso na Rússia. É uma vegetação muito baixa, de herbáceas. Ou seja, eu tenho gramíneas, vegetações de pequeno porte. O clima frio não permite com que as árvores cresçam tanto, como diferente da floresta tropical. Então, gramíneas e estepes e pradarias, se eu for pensar aqui no Brasil, eu vou pensar nos pampas.
vocês conhecem, né? Ou pelo menos já ouviram. No sul do Brasil. Isso. É como se fosse pampa. É uma vegetação rasteira, baixa, que se desenvolve em climas mais frios, de temperaturas mais baixas. Aí vem a tundra. A tundra já é uma vegetação originária de um clima polar, de um clima muito frio. Na tundra, eu vou ter vegetações baixas que vão se desenvolver nos verões, né, nos poucos dias de verões que tem, lá no hemisfério norte, principalmente ali depois na Sibéria, mais ou menos, eu vou ter esse tipo de vegetação. E o que é que vai ter nessa vegetação? Musgos e líquens, presos geralmente nas rochas que tem ali. É uma vegetação muito, muito rasteira, muito baixa, e se desenvolve em condições de climas rigorosos. Já a vegetação mediterrânea é uma vegetação bem bonita, é uma vegetação que se desenvolve próximo ao mar, né, principalmente próximo ao mar Mediterrâneo, já que fica ali naquela parte do Oriente Médio, que é banhado, fica próximo ao mar Mediterrâneo. É composta por espécies de arbustos e também arbóreos, ou seja, eu tenho árvores de grande porte, mas eu tenho árvores de pequeno porte também. Predominante são as árvores de pequeno porte. Lembrando, eu não tenho uma floresta concentrada de grandes árvores, eu tenho árvores perdidas na paisagem, árvores grandes. Eu vou ver mais arbustos, árvores mesmo de vegetação de pequeno porte. Eu tenho outro tipo de vegetação que é originário de um clima frio, que é a taiga. A taiga ela também é conhecida como floresta de coníferas ou floresta boreal. Como é essa floresta, gente? Olha, eu vou ter esse tipo de floresta no leste. Essa vegetação ela vai cortar de oeste a leste. Vai passar desde a Rússia e vai chegar a uma parte da China com essa vegetação de taiga, ou seja, uma floresta de conífera. Lembrando, quando a gente estuda as estações do ano, a gente sabe que as estações acontecem de maneira oposta nos hemisférios. Então, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é o quê? Gente, vocês estão aí? Tô. Sim. Se é de maneira oposta que as estações de anos ocorrem, se no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é o quê? Inverno. Inverno. Isso. O meu Natal aqui é no verão, porque é em dezembro. Se aqui dezembro é verão, lá no hemisfério norte é inverno. Esse tipo de vegetação, a taiga, que são florestas de coníferas, são aquelas árvores que são usadas nas árvores de Natal, quando a gente assiste aqueles filmes. Então, vejam, tem os bonequinhos de neve. Então, eu estou falando de um período onde é tão rigoroso o inverno que neva, a chuva cai em forma de neve. E aí eu tenho esse tipo de vegetação. E tem as savanas, apresentando zonas de transição entre os desertos e as áreas tropicais. Então, a vegetação da savana acontece na parte oriental da Ásia e chega até o norte, com estepes e pradarias. Gente, olha, veja essa savana. Aqui nós temos savana no Brasil também. Na página 142, eu tenho uma savana com a predominância de gramíneas e com a presença de arbustos também. Eu estou falando aí de uma área de transição. Nem é um clima seco, porque eu estou falando de uma área de transição entre o deserto e uma floresta tropical. Uma área seca e uma área que tem muita chuva. E aí eu tenho esse tipo de vegetação. Uma vegetação mais baixa, né, mas com presença também de árvores um pouquinho grandes. E essas plantas podem ser xerófilas, ou seja, são plantas que se adaptam a climas muito secos, como cactos, por exemplo. Gente, eu tenho alguma dúvida? Não? Não. Certo, eu espero que não mesmo, tá? Eu tô falando um pouquinho rápido, porque a gente tá eu sinto que a gente tá atrasado nesse conteúdo, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês já entenderem, é só avisar que eu reviso o conteúdo na próxima aula, tá bom? Gente, por hoje é só. A gente se encontra terça-feira. Bom fim de semana. A gente se encontra, professora, final de semana. E um bom final de semana, professora, que amanhã já é fim de semana já pra mim. Amém. Tchau, gente. Amanhã é quinta. Ele já tá começando a se organizar para o fim Tchau, de professora. semana. Tchau.